Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Luciano. Estou numa viagem pela Europa, hoje é dia 12 de novembro, 9 horas da manhã, 1 grau. Estou aqui em Ljubljana, na Ponte dos Dragões. Eu vou atravessar a ponte, vou até lá ao fundo, na entrada do castelo. Tem um funicular que leva até o castelo, mas eu vou verificar, eu acho que tem um caminho que dá para ir caminhando. Como um bom membro de família de montanhês, né? A gente tem que subir o morro. Então eu vou caminhar mais ali à frente e ver como é que é a subida até o castelo. Chegando lá em cima eu filmo mais. Devido ao frio, já é um pouco mais de 9 horas da manhã, mas devido ao frio não tem muita gente na rua, não tem muitas pessoas na rua. Alguns carros transitando. Aqui do lado do rio. Cidade bem tranquila mesmo. Esperando abrir o semáforo para atravessar. Ok, vamos lá. Logo ali à frente tem uma feira de rua, mas hoje é domingo, eu não sei. Eu acho que daqui a pouco eles começam a montar as bancas. Estou vendo uma banca montada lá na frente. Aí o pessoal está começando a abrir agora, né? Com o frio. Eu percebi que nos lugares por onde eu passei, as coisas só funcionam a todo vapor mesmo, das 2, 3 horas da tarde em diante. E ontem eu percebi que aqui é bem movimentado à noite também. Bastante restaurante aberto, bares. Eu vou verificar ali, ó, tem uma rua ali em frente, que eu acho que dá passagem para a subida do castelo. Tudo isso aqui provavelmente eles vão montar, vai virar uma feira daqui a pouco. Como ontem eu passei aqui à noite procurando um restaurante. Aí eu segui por essa rua aqui, ó, tem várias lojinhas de souvenir, restaurantes. Carro elétrico carregando aí na tomada. Eu vou entrar por essa ruazinha aqui, que se eu não me engano, ela leva até o castelo, ó. A rua paralela é pelo funicular e essa aqui eu acho que tem a opção de subir direto. Castelo lá em cima. Ou não, deixa eu ver. Bom, eu vou desligar para procurar ver o caminho correto para subir. E chegando lá em cima eu filmo mais. É isso mesmo, ó, por essa rua aqui a gente chega nesse ponto. Tem esse mapa aqui mostrando os locais dentro do castelo. E aqui é o começo da subida para chegar no castelo. Na rua perpendicular sai no funicular. Então quem tem dificuldade de caminhada pode pagar lá, deve ser uns 5 euros, 10 euros, acho que é 10 euros se não me engano. Em torno de 50 reais, um pouquinho mais de 50 reais. Depois eu coloco aqui no vídeo o valor correto, mas deve ser em torno disso, para subir pelo funicular.
Eu vou encerrar esse vídeo aqui e começar a caminhada de subida. Bom, e lá vou eu subindo meu caminho para o castelo. Aquela primeira parte ali é mais íngreme. Aí depois tem esse caminho em zigue-zague aqui, que aí atenua um pouco a subida. Mas a subida em si já é legal, um lugar silencioso. Um monte de várias vegetações, ó, tem samambaias. Quando eu morava no sítio lá em Riolândia, na fazenda, a gente ia no meio do mato, perto dos córregos, era cheio dessas samambaias assim, ó. Aí a minha mãe escolhia uma, colocava num xaxim e mantinha em casa. Mas muito, ó. Tem bastante samambaia aqui. Eu não lembro se era avenca ou samambaia. Tinha as duas qualidades. Bom, lá vamos nós. Que Deus nos ajude a chegar lá nesse castelo, porque a subida é longa. Até daqui a pouco. Ó, eu vim por ali, chegando aqui nessa curva. Aí dá pra ver o funicular. É o funicular descendo. Aí tem uma plaquinha ali dizendo que é proibido pedestre. E tem um cabo ali, um cabo de aço. Aí, como diz o meme, onde tem plaquinha é porque tem histórico, né? No mínimo alguém já tentou descer por ali e não deu muito certo. Bom, mas vamos continuar a caminhada. Eu acho que falta pouco, porque o castelo já está aqui em cima. Vou desligar e lá em cima eu ligo novamente. Pronto. Terminei a subida. Agora aqui tem a opção de entrar para o castelo ou fazer caminhada ao redor dele. Com relação à subida, tem uma parte íngreme no começo, de uns 30, 40 metros. E aí começa o caminho em formato de serpente, em zigue-zague, que aí facilita mais a subida, não fica tão íngreme. Agora, para aqueles que têm problema com caminhada, pode subir no funicular. Vou ver como é a entrada ali. Chegando lá no castelo eu filmo mais. E aqui estamos. Eu não sei se é a frente do castelo aqui, mas tem uma bastante imponente. Aí aqui tem uns holofotes, ó, desse lado, mais holofotes do outro lado. Tem esses guarda-sóis fechados e as mesas. Acredito que à noite ou em algum momento funcione um bar ou façam algum show aqui. E aí daqui a gente tem uma visão. Embora algumas árvores atrapalhem um pouco, mas dá para ter uma visão bem panorâmica da cidade. Ali deve ser a praça principal. Vou tentar aproximar um pouco. A praça principal da cidade. Aí um pouquinho mais para a direita, entre as árvores, tá a igreja franciscana, aquela igreja que eles falam cor salmão ou cor de rosa. Não dá para ver muito bem porque está atrás das árvores. E logo em frente dela fica a Ponte Tríplice. Vamos ver no relógio que horas são.
Agora 10 para as 10. A noite aqui com essa iluminação toda ligada deve ficar muito bonito. Tchau, tchau, Flávio. Vou terminar esse vídeo aqui. Se eu conseguir entrar no castelo, aí eu filmo lá dentro. Dessa parte aqui não dá para ver muito a cidade porque as árvores estão em frente. Aí eu tô seguindo para a entrada do castelo e lá dentro deve ser, como deve ser está na parte mais alta, aí a visão da cidade não deve ser atrapalhada pelas árvores. Entrando lá, eu filmo novamente. Consegui entrar aqui na parte interna do castelo. Tem uma loja de souvenirs naquele edifício. Tem uma entrada naquela parte do castelo que dá acesso ali à torre. Pelo que eu entendi, algumas partes são pagas, 12 euros a entrada, em torno de uns 60 reais. E aí você consegue entrar e ter uma visão da cidade lá da torre. Como eu já subi, já fiz uma caminhada na parte externa, consegui entrar aqui na parte interna. Ali fica o relógio que a gente viu da parte de fora. Do outro lado desse prédio, do lado de fora, eu já gravei, consegui ter uma visão da cidade. Tinha algumas árvores atrapalhando, mas mesmo assim dá pra ver. Tem um enfeite floral ali onde o pessoal tira foto, bem legal. Então assim, sinceramente, pagar 12 euros, em torno de 60 reais, só para subir ali na torre e bater uma foto panorâmica da cidade, é um valor que para mim, sinceramente, não vale a pena. Se tivesse mais alguma coisa incluso no pacote, tudo bem, mas só fazer uma caminhada pela torre. Deve ter mais algum lugar aqui que você precisa do ticket para ter acesso. Mas não vi nenhuma catraca de acesso, nem nada aqui na parte de fora, pelo menos. E é isso aí. Lublianski Grad, Castelo de Ljubljana. Terminando o passeio aqui no castelo, um passeio rápido, só dei uma caminhada pela área externa e na área interna rapidamente. E agora descer para a cidade. Como diz o ditado, na descida todo santo ajuda. Vamos que vamos. Devagar e sempre chegamos lá. Olha que legal que eu achei aqui, ó. É uma maquete da cidade de Ljubljana. Então você tem o morro, o castelo, o rio e as pontes. Então aqui a ponte tripla, tem a igreja franciscana. A gente está bem nesse ponto aqui, ó. A gente tem a igreja franciscana, a ponte tripla e o castelo ao fundo. Muito legal. Olhando aqui dá para ter uma ideia de como é a cidade. Pessoal, vocês não têm noção. Eu tava olhando a maquete ali, falei, agora eu vou sentar. Aí vim sentar nesse banco de mármore aqui para poder dar uma olhada no guia. Você não tem noção, é a mesma coisa que sentar numa pedra de gelo.
muito gelado. Aí eu desisti, falei, vou ler meu guia de pé mesmo. Nesse vídeo eu vou fazer uma caminhada, a gravação de uma caminhada desde a Ponte dos Dragões, que é essa ponte aqui, ó, tem 4 dragões, 2 nessa extremidade, 2 na outra. E aí eu vou fazer uma caminhada até a Ponte dos Sapateiros. Então vamos lá, começar essa caminhada. Esses aquecedores aqui são muito bons, viu? Muito eficientes, e o efeito da chama produz um efeito muito bonito. À noite, se eu passar aqui de novo, eu filmo. Puxar aqui para cobrir melhor a orelha, que tá muito frio. Gelateria. Vamos tomar um sorvetinho. E aqui nós chegamos na Ponte dos... Eu peguei um guia lá no Centro de Informação Turística, em espanhol, diz que aqui é a Ponte dos Carniceiros. Carniceiro em espanhol é o açougueiro, então é a Ponte do Açougueiro. E nessa ponte, interessante que o pessoal compra cadeado e prende na ponte para garantir um amor eterno. A ponte aqui, apesar de estar suja, é de vidro. Eu consigo ver, não sei se dá para ver o rio passando. A olho nu dá para ver, mas na câmera talvez não. Quanta gente querendo um casamento feliz aí, olha quanto cadeado. E é interessante que nessa procura incessante pelo amor eterno, nem as esculturas escapam, olha. Essa aqui é um cadeado preso no rabo, parece que é o rabo, né? Não sei. Esses aqui também, ó. Olha quanto cadeado. Prenderam na cabeça do coitado do bichinho. Aqui é onde acontece a feira, só que eu acho que o movimento maior deve ser à tarde ou à noite, porque tem pouco movimento nesse horário. Então vamos voltar lá e continuar a caminhada. Tem umas esculturas muito estranhas aqui, olha. Parece um ET isso. Não perdoaram nem o ET. Cheiro de cadeado. Então, Ponte dos Carniceiros ou Açougueiros, né? Virou a Ponte do Amor Eterno aí. Ah, esqueci de mostrar. No meio da ponte aqui tem uma escultura bastante peculiar também. Na entrada da ponte desse lado aqui também tem uma outra escultura.
Olha isso. Arte abstrata. Ó. Bom, passando a ponte dos açougueiros, a próxima ponte é a ponte tripla. Mais uns 30 metros a gente chega lá. Acho que é 11, agora são meio-dia, tocando o sino do meio-dia. Mais uma escultura. Mais esculturas. Meio-dia são várias badaladas, hein? Eu olhei no guia, se eu não me engano, essa igreja é a igreja de São Miguel. E atrás dela fica o castelo. Ah, aqui ó, tem uns aquecedores ligados, olha como eles funcionam. Eita, na minha conta já passou de 12. Tem esse prédio enorme aqui, no guia não vi nada, nenhuma informação a respeito dele. Só que na entrada dele ali é o Centro de Informação Turística, onde eu peguei o guia. As bicicletas. E chegamos aqui na Praça Prezeren, que é a praça de um poeta famoso da Eslovênia. Se eu não estiver enganado, o hino nacional da Eslovênia foi ele que escreveu. Essa aqui é a igreja, se eu não me engano, da Maria, de Anunciação de Maria. É a igreja franciscana. E aqui ao lado a ponte tripla. Ela começa ali, tem uma passagem ali, essa passagem do meio e outra passagem à direita. Então tem a passagem principal e duas passagens paralelas, uma à esquerda e outra à direita. E bem aqui em frente, nesse prédio, tem a entrada do Centro de Informação Turística. Então vamos voltar aqui. Descer mais até a Ponte dos Sapateiros. Outra passagem. Meu Deus, o senhor tomando cervejinha ali uma hora dessa, com um filho desse. Jesus.
Eita, mano, vovô tá no skate ali, no skate não, na scooter. Vovô tá só no patinete ali. Para quem quiser comprar livro, €1 cada livro. Lista. Tem muitos bares, muitos restaurantes por aqui. Quase chegando na ponte já. Acho que chegamos. No, es súper bueno porque estás fuera y te... mucho mejor. Así que tiene un montón de cócteles, pero calientes. Eu acredito que seja essa daqui, porque tem uma outra ponte lá embaixo, mas com passagem de carro. Então, esse foi o vídeo com a caminhada desde a Ponte dos Dragões até a Ponte dos Sapateiros. Não bastasse estar frio, agora começou a garoar também. Tá caindo uma garoa. Aí eu tô aqui nesse lugar. Do lado esquerdo a gente tem o prédio da Universidade de Ljubljana. Lá no final da praça, vou tentar aproximar aqui. A gente tem aquele prédio, eu olhei aqui no Google Maps, é o Museu da Escola Eslovena. E essa praça aqui, o nome dela é a Praça do Parlamento. Achei estranho porque eu olhei ao redor e não vi nenhum prédio sinalizado como Parlamento. Mas o nome da praça é Praça do Parlamento.
procurar um lugar para almoçar, porque já é quase 1h da tarde. Com esse friozinho, começa a dar fome, né? Bom, o resumo do dia hoje foi que eu levantei por volta de 8 horas, eram umas 10 para as 8. Desci, tomei o café, saí, fui até o centro, aí subi até o castelo, dei uma volta pelo castelo, desci novamente. E aí fiquei passeando ali nas proximidades das 3 pontes, tá? A ponte do Dragão, a ponte dos Açougueiros, a ponte tripla. Depois eu desci até a ponte dos Sapateiros. Passei lá perto da Universidade de Ljubljana. Aí almocei num restaurante bósnio que se chama Sarajevo 84. Comi uma comida excelente lá, que me saciou a fome. Vim embora, passei no Lidl, só que hoje é domingo, o Lidl não está aberto. De todos os lugares que eu passei tem Lidl, aqui na Europa tem Lidl em quase todo lugar, é uma rede alemã, se não me engano. Mas como hoje é domingo, está fechado. Aí eu voltei aqui para o hostel, tirei algumas fotos do hostel, do bairro aqui onde ele fica. Antigamente aqui era uma prisão política, era um complexo de prisional, né? E aí eles reformaram aqui, fizeram esse hostel e reformularam o complexo, que é o bairro aqui ao lado. Então, onde era um complexo penitenciário, agora é o hostel e alguns barzinhos, casa de show. Aí eu bati algumas fotos, voltei, agora eu vou descansar um pouco, tomar um banho e dormir, porque já é quase 3 horas. E aqui no outono, 16 horas, já está escuro. O legal é que aqui no hostel tem bar lá embaixo, tem área de recreação para sentar, bater papo. Então acho que eu vou descansar um pouco e depois eu desço para ver o movimento lá, bater papo com alguém ou passar o tempo. Porque dormir a tarde toda, depois à noite você não tem sono, vai dormir tarde, acorda tarde e não aproveita o dia. Minha cama tá aqui, a saída do bunker ali. Vamos descansar um pouquinho e depois fazer alguma coisa para terminar o dia. Falei com um funcionário aqui do hostel e ele disse que essa entrada aqui que desce é onde os presos que não se comportavam eram colocados na solitária. Então vamos descer aqui e ver se a gente consegue filmar lá embaixo. O flash não tá ligado, peraí. Olha só. Então aqui embaixo era a solitária onde eles ficavam presos. Misericórdia, olha isso. Se você vier para Ljubljana, chegar aqui no hostel, não tiver vaga nos quartos lá de cima, reserva um desses dois aqui embaixo. Ó. Com certeza não vai estar ocupado. Aqui tem fotos. Algumas fotos de como era antigamente. Que louco, hein? Fotos de alguns prisioneiros políticos, alguns presos políticos. Só o fato de protestar contra o governo era um motivo para você vir para cá. Hoje eles reformaram, remodelaram em um hostel.